Oi pessoal, vamos lá, dando continuidade ao vídeo anterior. Hoje nós vamos falar daqui dessa I.F.F. Aqui você tinha só o I.F, que são as intenções financeiras, tá? Que seria aquelas que eu falei para você que seriam puras e totalmente assim, elas têm o campo delas serem criadas, onde envolve apenas a satisfação de vocês. Só que quando a gente está com todas essas bolhas, como eu falei no vídeo anterior, nós não conseguimos acessar essas intenções financeiras de fato sendo nossas. Porém, com todo o procedimento que você aprendeu nesse vídeo anterior, você agora chegou aqui, ó, tá? O que significa esse I.F.F? Você chegou exatamente nas intenções financeiras fixas na C.R. Agora, todo esse campo que você escolheu, a base desse ponto agora é a sua satisfação. Lembra que aqui no primeiro a gente tinha a base, você iniciou com a base familiar e a base social. Agora você tem todo esse campo sem a base da esquerda e da direita. Então agora você tem somente as suas intenções. E por que a gente ainda tem algumas bolhas aqui? Porque quando você chega nesse ponto aqui, você ainda tem algumas bolhas grandes que vocês estão resolvendo, porém ela agora está em amarelo. Por que ela está em amarelo? Porque agora o mesmo poder que o gerador gerou de verdade sobre aqui, de enviar para os reprodutores tornarem isso no seu físico, esse mesmo poder que foi enviado para a mente também agora está em todas essas bolhas. Tá? Então é por isso que eu falo de dívida, de resolver problema, sem falar de dívida. Porque não existe isso. Não existe. Entende? No campo onde eu me conheço e sei como que tudo funciona, eu nem tenho por que juntar todo aquele pacote, né? E ficar, de fato, achar que eu tenho todos esses problemas. Na verdade, eu preciso de levar informações, que são aquelas que vocês aprenderam no vídeo anterior, e fixá-las a C.R. Vocês fizeram essa fixação através da mente, né? Então lembra que eu falei, fixa nesse vídeo anterior. Eu disse para vocês, mantenha intenções financeiras de fato que te traga satisfação na mente. Enquanto isso, vocês tiveram que ter ações aqui que contradizesse totalmente as verdades relacionadas ao campo financeiro de vocês que estavam antes. Então vocês trabalharam junto com a mente, vocês trabalharam junto com os aliados e vocês trabalharam a própria consciência, que por ela mesma, quando essas informações chegaram e não houve mais o que pudesse contradizer, que eram os padrões, ela fixou-se como informação e ela não tem como não gerar esse poder, que é todo o poder que ela gerou para trazer a falta, a escassez, que era o que a sua vida estava, sabe, no campo, no vídeo anterior, tá? Então, observe que aqui, essas linhas agora, elas não são mais linhas escuras. Essa cor aqui é a roxa, tá? E provavelmente eu devo, vocês já viram, porque eu deixei aí como capa de vídeo, para vocês compreenderem. Essa linha, agora ela passa a ser roxa, porque transmutou-se, né? Então toda a energia que havia em vocês, que pertencia a essa vida financeira de vocês e traziam todos os bloqueios, ela se transmutou. E o mesmo poder que a consciência está gerando, ela está transferindo isso para as bolhas que restaram, tá? Então, nessas alturas aqui, vocês já vão poder perceber a melhora e a mudança
na vida financeira de vocês, ok? Aí nós temos aqui esse aqui, que não preciso fazer outro vídeo, eu vou explicar os dois aqui. Como aqui vocês têm o mesmo poder, agora vocês têm o físico de vocês estão de fato, principalmente com todos os aliados, indo em oposto do primeiro vídeo, da mente antiga, né? Vocês têm um campo completamente livre. Porque esse poder aqui alinhado, ele está alinhado com as bolhas de baixo, por isso que eles são amarelo e roxo. Em volta daqui é amarelo. No centro, que é a I.F.F, é verde, tá? Então você coloca na mesma cor. Porque quando chega aqui, ele de fato, ele começa a ter as mesmas informações da C.R, elas são agora nessas bolhas maiores, que é onde a gente vai terminar com elas também. Nesse momento, nessas alturas, o que está acontecendo com a sua vida? Você fixou informações e os seus padrões familiares e sociais, eles não interferem mais. Agora só existe as intenções de vocês e de uma forma consciente, tá? Que você, como eu falei no vídeo anterior, de uma forma consciente, onde você não vai trazer mais compensações para a vida de vocês. Vocês vão passar a trazer satisfação, que é diferente de compensação, tá? Então, nesse ponto, vocês observam que tem uma bolinha aqui e temos uma bolinha aqui. Aqui, isso significa que ainda temos um ponto para ser ligado às suas intenções financeiras fixas. Então, existe um ponto aqui ainda que será ligado. Se você, nesse período aqui, se manterem, eu vou passar para vocês o que vai acontecer. Isso é se vocês se manterem, tá? Precisa se manter. Isso é difícil? Não. Eu nunca vou falar sobre essa questão ser difícil, porque ela não é. Ela, em qualquer ser humano, capaz de entender o que eu estou explicando isso aqui, é capaz de obter um resultado terapêutico de uma forma, assim, extraordinária na vida de vocês. Isso é qualquer um, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, nessas alturas, tá, faz parte daqui ainda. Nessas alturas em que vocês estão vivendo o I.F.F, que são as intenções financeiras fixas, nessas alturas vocês vão começar a gerar ideias, vocês vão precisar de estar muito atento. Essa consciência, essa C.R vai começar a gerar ideias na mente, tá? E vão começar a gerar fontes, tá? Vai começar a gerar fontes. Essas ideias e fontes com vocês, totalmente alinhado com vocês, e a gente não tem o coração aqui ainda, porque aqui nós não temos um corpo, temos só essa base de como acontece e como você conhece esse lado para você resolver. Nesse período, o coração de vocês, que é junto com as emoções de vocês, já estão totalmente alinhados com essas informações. Então, vocês vão notar que ideias vão começar a surgir em vocês e fontes. E vocês vão precisar fazer o quê? Para eliminar essas ideias e fontes, vão começar a surgir para começar a eliminar o restante das bolhas, que agora são bem menos, né? O que vai acontecer, gente? Vocês, nesse momento, vão precisar de estar atentos, né? E acreditar na intuição de vocês, nessas ideias e nessas fontes que começam a surgir dentro da mente, do coração de vocês, e seguirem isso em frente. Porque nesse auge aqui, você já está totalmente alinhado com o poder o poder gerador de verdades, né? E essa hora é a hora crucial, que é a hora que você não pode se sabotar, tá? Então, por exemplo,
Aí eu estava fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com isso e de repente me veio uma ideia ou alguém me trouxe uma informação que tornou-se uma fonte para que eu comece a derrubar esses restos de bolhas, né? Não hesite em seguir essas intuições, porque elas estão sem base. E tudo que a C.R agora está fazendo é gerando verdades no seu campo físico. Então, essa é a hora que você não pode duvidar e seguir essas ideias, essas fontes, essas novas pessoas, porque com certeza nessas alturas você vai estar envolvido com pessoas novas, situações completamente diferentes daqui, e onde você vai ter que ter uma grande coragem de seguir em frente com todos esses fluxos de ideias e de fontes que vão começar a surgir para tornar essa realidade aqui agora que está transmutada, sendo total em verdade física, tá? E é isso. Então, vamos lá. Sendo assim, tá? Sendo assim, siga todas as orientações, as suas ideias e suas fontes e continue todo o processo que você estava fazendo aqui. Continue sempre buscando caminhos opostos ao da sociedade, né? São as pessoas das quais você se socializa, tá? Continue buscando sempre caminhos opostos, tá? Isso aí, gente, é crucial. Permitir que as ideias e as fontes fluam, porque elas vão fluir, começar a fluir, só que você precisa permanecer naquele processo lá, tá? Permaneçam neles. Gente, eu conheço pessoas que tiveram resultado disso aqui, dessa mudança aqui, com muito pouco tempo. Inclusive, no final desse vídeo eu vou trazer um exemplo, que a pessoa me permitiu, tá? Depois a gente chega nisso. Continua o processo, né? Aí, nesse período onde você continua esse processo, você precisa lembrar que a C.R aqui, ela já está, como eu falei, gerando as verdades, ok? E nesse momento, a mente já está também em trabalho, fazendo o trabalho dela, reproduzindo e buscando a ajuda dos aliados. E esse é o momento que você precisa estar atento, tá? Para direcionar os aliados para o direcionamento que você, colocando os aliados, seguindo as ideias e as fontes. Então, continua o processo de movimentação. Aí nós vamos aqui para esse campo. E nesse campo aí, aqui, nós temos aqui o passo 1. O passo 1 é, nessas alturas as bolhas já não existem mais. Olha aqui. Isso, gente, acontece, é isso que quando a gente vai tratar esse assunto, né, no consultório, e que as pessoas acabam tendo resultados que para elas, né, se torna uma coisa extraordinária, é quando chega nesse ponto que eles falam assim, que vai ser o exemplo que eu vou dar no final. Quando chega nesse ponto as pessoas falam assim, você fez mágica? E na verdade a gente não fez a mágica, a gente só trouxe o conhecimento, entende? Então qualquer que seja o problema, ele só é problema quando ele é desconhecido. Depois que você passa todo o conhecimento que esses problemas precisam ter, e você consegue fazer o diagnóstico bem claro de todos eles não são mais problemas, entendeu? Eles vão ser algo que você vai liderar, é diferente, né? Aí você observa que nessas alturas as bolhas maiores já não existem no seu campo energético e nem nos como problemas físicos, né? Nesse momento não existe as dívidas grandes, problemas grandes. Você nem trata isso como problema mais, né? Você agora consegue resolver tudo isso de uma forma onde você esteja liderando com postura e poder. Você está empoderado agora, né?
com tudo o que a C.R agora está te ajudando e indo a favor da sua direção, e nesse momento isso já não é mais problema, entende? Se era antes, não é agora, correto? E nessas alturas você então já pode criar, tá? Nessas alturas onde você está vendo que você está conseguindo trazer todo esse movimento do qual eu estou explicando para vocês, é necessário que você comece a criar um N.I.F, que são novas intenções financeiras. Lembra que você já tinha criado as primeiras que fixaram e tornaram-se agora fixa? Você precisa criar rapidamente novas, porque essas daqui não vão estar mais lá na C.R para gerar mais intencionalmente. Nessa altura aqui, elas já geraram no seu físico, na sua vida física, tá? Aí você vai precisar de criar novas intenções aqui, tá? Financeiras. E nesse momento onde você vai criar novas intenções, você vai repetir o processo do primeiro vídeo. Você vai criar as novas e levar ele para o mental, enquanto essas coisas estão acontecendo, tá? Você cria essas novas intenções, fixa elas novamente na mente, porque aqui vai desocupar o espaço e essa aqui vai subir. Então é uma coisa que não vai precisar de você, por exemplo, você não precisa parar, só se você quiser. E é muito bom, como eu falei no primeiro vídeo, gente, que como nós não podemos ficar sem intenções que tragam essas satisfações, quando você resolveu, se sente aqui realizado em tudo que você queria, tenta ao máximo criar novas intenções financeiras que abrange mais pessoas, que beneficia o seu bairro, que beneficia seu estado, seu país, não sei, mas não para de criar, tá? Porque é assim que tudo é, né? Ainda que certas coisas terminam hoje, nós podemos ver que tem várias também no mesmo dia nascendo. Então você tem que seguir o fluxo do jeito que funciona o externo, tá? Então você traz aqui essas novas intenções aqui. Daí, gente, agora as intenções estão fundindo com as novas verdades. Lembra que eu falei que ela ia se fundir? Nesse momento que você já está aqui, não deixando a mente interferir, não sei se vocês observaram, desde o primeiro vídeo aqui, existem muito poucas interferências da mente. Só quando eu direcionei e mostrei a vocês como direcioná-las, e principalmente porque agora você aprendeu ali também a ter disciplina. Então a mente não vai interferir de fato tanto assim. Você está liderando tudo, tá? E nesse momento acontece o quê? Você vai fundir-se com esse espaço que é aberto, em todos eles é aberto, tá vendo? Só que ali você não fundiu. Aqui você está para fundir. E aqui você vai fazer exatamente ligar os pontos. Como que é ligar os pontos agora? Essa I.F, essa I.F, que seria as suas intenções fixas, junto com a C.R, lembra que eu falei que ela tinha ganhado um poder bem forte? E esse poder, ele estaria também resumido nas cores. Olha que as cores aqui nós temos amarelo, laranja e roxo, né? Aqui a letra I.F está laranja e nós temos amarelo aqui, nós temos o roxo todo em volta. O que acontece? Como esses aliados agora eles estão trabalhando com você, direcionando eles, não tem outro jeito. Isso precisa se fundir com o universo, que é o seu externo físico, né? Porque todas as suas intenções que você criou, ou todas as intenções que você fixou, ou todas as novas intenções que você irá criar aqui, todas elas são existentes no campo físico. Por isso que eu falo para vocês que problemas físicos resolvemos no físico, né? Então, quando já que você está totalmente ligada no físico, mudando ele a seu favor, você está liderando
todo o seu físico a seu favor, não tem como não se fundir. Porque do jeito que toda a situação anterior se fundiu e tornou aquele mundo de bolhas, ele vai se fundir aqui para tornar essas realidades aqui, essas intenções, consciente, entende? E isso serve para todos os problemas. No entanto, em todos os vídeos você vai ver esse desenho aqui, porque ele se aplica em todas as outras questões, tá? Em todas as outras. Muito poucas não, mas muito poucas não. Na verdade, nós temos um aspecto ali dos aliados que talvez ele não vai caber aqui, mas o resto são todos. Então, na verdade, isso começa a se produzir no seu campo físico e é onde nós chamamos isso de realização. Por que realização? Todo o poder da consciência e com essa intenção fixa financeira sua aqui, ela conseguiu, olha aqui, isso é que nós chamamos, e que na espiritualidade também se dá o mesmo nome, de alinhamento, entende? Lembra que o processo que você aprendeu aqui não tem interferência nenhuma da mente, a não ser as que você direcionou elas de forma totalmente consciente. Então, essa realidade, quando ela está aqui nesse campo amarelo e sai algo amarelo daqui, ou melhor, sai algo mais forte que é o laranja, né? Quando sai esse algo, não tem como, eles têm que casar. E aí você aqui não tem mais aquela abertura nesse campo. Você aqui fluiu-se. E nesse momento, todo o seu físico aqui é exatamente essas intenções que você identificou no primeiro vídeo. Agora no segundo você tornou isso fixo. E no terceiro você então expande isso. Faz com que isso vai se dar o mesmo caminho onde as coisas opostas financeiramente estavam acontecendo com a sua vida. Então você pode observar que estamos falando de problemas financeiros sem falar do problema. Estamos liderando a maneira e conhecendo como identificá-los e de fato eu me fundi com a realidade que eu quero, né? E tudo começou pela base, certo? E é isso aqui. Quando você terminar isso aqui, se esse campo se manteve, se você conseguiu se manter, isso aqui já sai daqui, realiza e sobe. Lembra que quando a gente observa que quando a vida das pessoas começam a mudar, principalmente positivamente, que começa a acontecer uma coisa boa atrás da outra, é porque esse campo está livre, né? E aqui já tinha algo aqui que tinha sido reconhecido aqui e era só levar para cá, né? Só que aí você vai fazer o passo daqui, você vai fixar, enquanto isso você está degustando dessas coisas aqui, celebrando, né? Nossa, deu certo e tal, resolvi em tantos dias, ok? Enquanto isso você mantém o processo. Então o que você precisa ter cuidado, depois que você consegue fazer isso aqui, é de você, que muitas pessoas fazem isso, é de você não voltar aos padrões. Se você voltar, qualquer que seja, a essa base, ou a parte das coisas que fazem parte dessa base, o que você vai fazer? Você vai destruir todo o trabalho que você teve até aqui. Então, o meu conselho é, quando você... Sempre eu passo isso para as pessoas que eu atendo, tá, gente? Eu trago, assim que elas conseguem chegar nesse topo que, em outros aspectos terapêuticos, nós chamamos também de campo U, quando nós chegamos aqui, é muito importante que já se tenha novas intenções aqui. E que você continue fazendo todo o processo. Entende como isso é maravilhoso? Vocês conseguiram compreender que a questão não é exatamente eu ter problemas financeiros. A questão não é que eu tenho problema financeiro. A questão é que eu não conheço esse campo.
né? Quando a gente fala, eu tenho problemas financeiros, a primeira questão que a gente quer resolver no ato é pagar as dívidas, é solucionar aquela questão, sendo que nem seu país resolve assim, entende? O país não resolve assim, eles não vão correndo, nossa, deixa eu pagar tudo. Se eles quisessem pagar, eles pagariam tranquilo, porque tem dinheiro em todo o país, né? O nosso e os demais, para pagar todas as dívidas. Você sabe por que não vai ser? Eles não estão vendo isso como problema. Vocês deveriam fazer isso com a vida pessoal, entende? Aí o que acontece? Vai lá, entra outro governo e a situação fica. Imagina se uma terapia dessa caísse lá para eles e eles resolvessem ficar. Nós poderíamos, o nosso país, né, poderia com toda certeza não mais usufruir de vantagens em haver um campo de dívidas. Entende? Que na verdade o país não está querendo resolver o problema porque não vê exatamente isso como um problema. Porque se fosse um problema, nós iríamos resolver ele iniciando como, de fato, enxergar isso aqui. Né? Mas vocês têm, nós temos a responsabilidade pessoal. Eu nem gosto de envolver assuntos governamentais pelo seguinte, eu acredito nessa área de governo da seguinte forma, lei é lei, ela está aí para ser cumprida. Mas para mim, todo governo começa na nossa família. Né? Então eu não posso cobrar do governo o que eu não faço na minha casa. Né? Agora, no dia que você for um líder de verdade e compreender isso aqui, e no dia que você compreender e viver os resultados, aí você vai entender o erro de lá. Mas eu não posso cobrar algo que eu não faço na minha casa. Entende? Então é por isso que não vão resolver. Além disso, existem algumas vantagens. Né? Então vamos supor que alguém virasse para você e falasse assim, se mantenha em todas essas bolhas e em troca você tem tal coisa. Talvez não seria tão interessante para você eliminar todas essas bolhas e de fato fazer esse trabalho todo. Né? Então a intenção aqui era totalmente pessoal sua. Então comece a entendendo a situação de vocês em casa, seja o governo e os líderes da vida de vocês, remonte, né, uma outra educação e visão financeira. Depois que vocês solucionarem o problema atual, veja se vocês consigam se manter naquela postura que falamos no primeiro vídeo, tá? Mantenha-se na postura e mantenha-se na liderança da vida de vocês, porque isso aqui é muito importante. Eu acho que esse conhecimento deveria ser para todos, né? E é por isso que eu estou no YouTube ensinando uma coisa dessa, né? Porque esse é o meu desejo, que todos tirem a venda dos olhos e comecem a mudar a vida de dentro de casa. E pare de ficar dependendo de governo para mudar a sua vida. Pare de ficar dependendo de uma política para poder melhorar o seu estado financeiro. Entende? Não dependa disso, gente. Bota na cabeça de vocês que essa responsabilidade ela é muito pessoal. Tá? Vamos resolver nossas questões e compreender ela no físico. Eu quero contribuir com um assunto aqui para vocês. Lembra, eu não sei se eu cheguei a comentar isso em outros vídeos, mas eu acho que não. Se eu não comentei, todo esse ensinamento vai caber muito bem com a história do Vinícius, que me permitiu falar o nome dele e me permitiu trazer a história dele aqui. O Vinícius, no mês passado, acho que foi o mês passado, ele me procurou, ele foi indicado e me procurou para poder, disse que queria fazer sessões terapêuticas comigo. Só que quando ele me entregou a anamnese, sabe aquela pessoa que ele não preencheu a anamnese toda, aí na hora da gente conversar, eu expliquei, o Vinícius precisa preencher tudo, vai economizar seu tempo, essa questão toda. Ele foi direto no ponto. Ele virou para mim e falou, a minha questão é financeira. Né? Quando ele falou, a minha questão é financeira, eu entendi perfeitamente que ele queria fazer uma subida de U, que é exatamente o que a gente fala. Então, quando ele disse que a questão era financeira, por mais que eu tentei convencê-lo
de resolver os problemas no geral dos aliados e no geral de todo esse ciclo todo aqui que nós fizemos no primeiro vídeo, eu não consegui convencê-lo porque a mente do Vinícius estava totalmente ligada às bolhas. Então fizemos um ponto U com ele, que eu chamo isso de um ponto U, mais ou menos o que está feito aqui, é mais ou menos o ponto U. Quem sabe, entende o que eu estou falando. Quando eu fiz isso com o Vinícius, ele em 2 dias conseguiu solucionar os problemas dele. Só que ele estava totalmente comprometido a resolver. Ele botou na cabeça dele que ou eu encontro uma luz, né, para entender o que está acontecendo comigo, ou de fato eu prefiro acabar com a minha vida. Isso foi o que ele me relatou depois, sabe? Então o que acontece? Quando ele chegou com esses problemas, ele primeiramente me falou o valor da dívida dele. Depois que ele apresentou o valor, eu conseguia ver e identificar fisicamente o desespero do Vinícius na vida dele. Vinícius estava uma pessoa completamente, e foi um atendimento que nem foi presencial, foi online, né? O atendimento com ele foi online, e ele estava assim, o grau dele era desesperador. E eu acho que eu citei esse caso num vídeo anterior. Se eu não tiver citado, eu vou fazer o complemento. Além de dever muito, o Vinícius não entendia o brilho que ele tinha para todas as realizações acontecer nele. Porque havia nele muitos atributos físicos que ajudavam ele. Ele, além de ter os atributos físicos, ele tinha muito conhecimento. Por mais que é uma pessoa jovem, é uma pessoa que já tem 2 faculdades. E além de ser essa pessoa toda, é uma pessoa completamente inteligente. E não entendi, ele não entendeu, né? Como ele caiu numa cilada da que ele caiu. E aí ele não se via como sair dali. Então, o que foi feito ali no consultório? Só que esse atendimento foi um atendimento online, tá? Fizemos uma subida, tiramos ele daquela mente, tirei ele daquela mente que estava sobre aquela... perturbando ele, cegando, né? E trazendo mais geradores. Fizemos uma pausa na C.R para conseguir entrar com uma informação. Na hora que entramos com uma informação, que eu fiz a pergunta para ele das verdadeiras intenções dele, como ele queria resolver. E isso deveria ser de uma forma que traria satisfação ao Vinícius. Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele imediatamente me trouxe a resposta e eu consegui ver no semblante dele que de fato havia satisfação. Entendeu? Que de fato havia satisfação nele. E nesse momento, como o campo de satisfação dele estava nítido para a consciência, fizemos uma subida muito rápida, né? Elevamos o mental dele e rapidinho aplicamos aquela satisfação dentro da consciência dele. E no segundo ponto foi onde essa consciência saiu do fechamento. Isso, gente, deve ter durado mais ou menos uns 15 minutos, para não falar assim, porque é mais ou menos, esse período todo foi mais ou menos uns 15 minutos. Quando essa consciência entrou aqui aberta, ele já na mesma hora, lembra que eu falei que aqui já ia começar a gerar as ideias? Isso é tudo, depende do campo, então, e depende da sua intenção. É isso que você tem que ver, o que de fato vai te trazer a satisfação. Precisa ser real, precisa ser real. E ele estava com toda a verdade. Quando ele enviou, direto a mente dele, as intenções dele, se fundiu aqui e gerou nele as ideias e as fontes que eu acabei de falar. Dessas ideias e fontes, ele lembrou de contatos que ele não lembrava há anos, certo? E na mesma hora, lembrou de 2 fontes que poderia tirar ele daquela situação. E ele falou, nossa, coisa incrível. Eu lembrei de uns contatos, mas são pessoas que eu não falo há muito tempo.
Aí eu falei, tem papel, que ele já estava com papel e caneta, que eu sempre peço para a pessoa, tá? Eu anota. Aí ele anotou os contatos e a fonte. E aí, quando saímos daquele trabalho, eu já pedi para ele que teria que ser o passo 2, mas precisava ser o mais rápido possível. E aí eu falei, dia e hora que você quer me dar para entrar em contato, a gente precisa entrar em contato para ver se aí mesmo essa informação tá positiva para você ou se precisamos encontrar outra, né? E ele, não, amanhã às 8 horas da manhã eu ligo, então ok, me liga meio-dia. E quando foi exatamente meio-dia, o Vinícius me liga. E aconteceu uma coisa super incrível. Por isso que eu falo para vocês, gente, é muito interessante esse trabalho e vocês precisam compreender isso. No outro dia, quando o Vinícius, às 8 horas da manhã, fez o primeiro contato, essa pessoa que ele não falava com ela, perdeu o contato e estava exatamente quase 3 anos sem falar com essa pessoa. A pessoa estava procurando pelo Vinícius, entende? E quando eles se falaram, aí mataram a saudade, não sei o quê. E essa pessoa, ela é dona, que ele entrou em contato, ela é dona de uma, como é que fala, imobiliária. Acho que é imobiliária, porque o Vinícius já foi corretor, essa coisa toda, então é isso mesmo, ele é dono de uma imobiliária e muito forte, que é coisa forte, gente. Não vou citar nada aqui, mas eu sei de tudo. Não posso publicar isso, porque eu não tenho a permissão, mas é coisa forte. Então, esse pessoal estava procurando por ele, porque em uma determinada época da vida dele, que ele ainda estava fazendo faculdade, ele trabalhou para essa imobiliária e para umas outras, que ele tornou-se muito desejado como corretor por conta da facilidade de vender coisas muito caras e num espaço muito rápido, né? E quando pensa que não, esse dono, esse cara que falou com ele, eu quase falo o nome, esse nome eu já não posso, não tenho permissão. Quando essa pessoa conversou com o Vinícius, eles conversaram por 1 hora e em seguida perguntou para o Vinícius se ele não estava a fim de vender um imóvel, né? E o Vinícius pegou um imóvel e vendeu ele em 3 dias. Ele vendeu um imóvel que custava 3 milhões de reais, entende? Em 3 dias. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, sabe? E o mais interessante é que quando o Vinícius me ligou, ele falou, nossa, peguei um imóvel, não sei o quê, e depois de 3 dias ele me fala, vendi um imóvel. E daí ele pegou mais um e não sei o quê. E o resultado e moral da história. Aqui, que foi a consciência dele, quando ela saiu do fechamento e se alinhou, tá, com a realidade, com o universo, com o nosso físico, tá, onde tudo já existe, né? Como ele já tinha muitas informações dentro dele, né, sobre aquele trabalho, a primeira coisa e aí principalmente porque a outra pessoa também estava procurando ele. Então, isso aqui, gente, aqui a consciência pegou a intenção e ligou direto com as ideias e com a pessoa, entende? E quando ele entrou em contato, estava tudo pronto. Aí vamos lá para o final da história. Vinícius pagou as dívidas que estavam enlouquecendo e ele estava criando coragem para terminar com a vida dele. Ele pagou as dívidas e aí sim, agora veio fazer o tratamento completo, né? Ele está em tratamento completo agora. Então o Vinícius ele não pode ter mais que uma, mas ele tem um atendimento semanal, até que terminamos todo o processo com ele. Entende? E o mais interessante é o quanto eu consegui provar para ele que aquelas questões, e aquelas questões que ele chamou de problema, não seria problema até que ele conseguisse enxergar aqueles problemas com conhecimento. E de fato foi o que fizemos. Então eu estou trazendo um trabalho aqui onde ele foi feito no consultório. Se teve resultado lá, por que não vai ter resultado na vida de vocês? Se esse trabalho, muitos outros,
né, terapeutas com a especialidade minha, eles fazem e tem resultado, por que não vai ter resultado na vida de vocês? Entende? Vocês não estão nem atrás e nem à frente. Vocês estão exatamente no ponto onde as pessoas que viveram essa realização na vida delas, elas estavam no ponto que vocês. Elas não tinham o conhecimento. Agora vocês têm. Então eu dei a chave para vocês como resolverem. Eu vou pedir só uma coisa em troca, se vocês puderem, e eu vou ficar muito satisfeita. Postem o resultado de vocês. Compartilhe o resultado de vocês. Sabe por quê? Porque é isso, é essa ação, gente, que vai fazer com que a gente muda o nosso Brasil. E quem sabe ir muito mais além, tá? Então, fez tudo certinho, começou a vivenciar, você é um segundo Vinícius, você é um segundo que teve, talvez, quem sabe, um tratamento direto comigo, em especial. Poste o seu resultado aí. Não precisa nem citar meu nome se você não quiser. Eu só quero que você entenda a necessidade que nós temos de levar esse conhecimento para milhares de pessoas, tá? Então, vocês podem, a partir do momento que vocês aprenderam isso aqui, compartilhe os vídeos, porque eu acredito que tem mais pessoas que você deseja que elas tenham esse conhecimento que você tem agora, tá? Então, compartilhe. Compartilhe. Não tente explicar. Compartilhe com eles. Os que quiserem vão fazer o que você está fazendo aí agora, tá? E quando você estiver nesse ponto aqui, eu gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, e se vocês puderem me retribuir com o testemunho de vocês, eu vou ficar muito feliz de fazer da história de vocês como a história do Vinícius, de levar a história de vocês mais adiante, sabe? Então, falem o resultado de vocês. Façam perguntas, se caso não tiver ficado claro para vocês, sabe? Sejam curiosos e, ao mesmo tempo, queiram provar para o mundo que vocês mudaram e que vocês tiveram os resultados esperados, tá? Então, eu peço só isso, compartilhem os resultados e façam questão de além de vocês, ter milhares de pessoas que possam adquirir esse conhecimento. Compartilhe esse vídeo, tá? Essa é a minha intenção. Eu estou aqui com o meu comprometimento, né? Cumprindo aqui com vocês o que eu falei desde o início, que eu iria contribuir com o meu trabalho para ajudar pessoas. Mas eu quero que vocês possam fazer nascer, intensifica o desejo de vocês também ver mais pessoas mudadas. Compartilhe esse vídeo, mas compartilhe a história de vocês também. Compartilhe o vídeo e compartilhe o resultado de vocês, tá bom? Gente, terminamos a série, essa parte que falamos da vida financeira. Vocês observaram que em momento nenhum eu fixei a mente em dívida, porque eu não tenho esses problemas como vocês têm. Eu entendo esses problemas como uma falta de conhecimento e não mais de problemas, entende? Então, eu não dei o nome de dívida aqui, mas dentro das bolinhas, coloquem as iniciais do problema real. Porque a mágica, quando ela começar a acontecer, vocês vão ficar impressionados, tá? Vocês vão ficar impressionados porque vocês conseguiram entender e conhecer exatamente como funciona a questão e essa coisa que vocês deram o nome de problema financeiro. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Meu abraço para vocês, um forte beijo e muito obrigada por toda a vida, tá? Eu tenho certeza que eu eu dei o meu melhor. E confesso para vocês que a gratidão está toda comigo aqui. Fico grata porque eu tenho certeza que isso aqui
isso aqui muda a vida. E eu sou testemunha disso, tá bom? Muito obrigada. Abraço para vocês.